Agora vamos falar sobre o estado intermediário na história. Capítulo 7 do nosso livro. Primeiramente, para os babilônios, como os povos acreditavam na vida além túmulo, a vida entre a morte e a ressurreição. Os babilônios pensavam que todos os mortos habitavam no mundo inferior, uma região de pó e cinzas, alimentados pelas oferendas de alimento e bebidas feitas pelos seus descendentes. Se não fossem feitas tais oferendas, os espíritos dos mortos voltavam para perseguir suas famílias. Os mesmos faziam os espíritos daqueles que não tinham sido devidamente sepultados. Os maus tinham uma sorte pior que os bons, porque alguns reis antigos atuavam como juízes no outro mundo, tirado da Enciclopédia Ilustrada da Bíblia. Essa região era governada pelo deus Nargal, que era adorado como senhor da morte e do inferno, e pela sua esposa Ereshkigal, que tinha sua residência no centro do inferno, que era circundada por 7 muros e 14 portas. Bom, eu quis citar primeiramente a Babilônia, porque, segundo essa história, essa doutrina ela saiu de onde? Ela saiu de Nimrod e Semíramis, os fundadores da Babilônia. E nós já vemos traços de espiritismo, tá ok? Eles não acreditavam ainda em reencarnação, tá ok? Não acreditavam que o espiritismo voltasse a esse mundo, mas eles acreditavam que os espíritos, né, eles poderiam ficar rondando por esse mundo, né? Por isso que eu digo que é um tipo de espiritismo, porque o espiritismo ele acredita que os espíritos podem continuar nesse mundo. Para os egípcios, número 2, a morte era a prioridade da vida. Toda a vida de um egípcio era gasta preparando-se para a vida depois da morte. Os egípcios, eles não chegavam a ser, assim, bem ser um espírita, eles não acreditavam tanto, né, em mortos vagando nesse mundo. O que eles acreditavam mais é que no outro mundo os mortos dependiam dessa vida, né? Tá bom? Então, quer dizer, eles praticamente não acreditavam num estado intermediário, porque não havia morte e ressurreição, não havia algo, vamos dizer, a mais para a pessoa morreu e entrou na outra vida, pronto, ok? E então eles diziam, olha, tem que manter uma múmia preservada, porque se você matar a pessoa aqui, mata ela na outra vida também. Essa foi a heresia egípcia. Para os gregos, número 3, o inferno grego não era um lugar de castigo, era um lugar para os mortos, sem prazeres nem sentimento. Se algum deus gostasse do morto, ele era enviado para os campos elíseos, o outro reino dos espíritos. Porém, a sua ida não era por ter feito algo bom, mas simplesmente porque um determinado deus gostou dele. O morto não podia atormentar os vivos, e os vivos, com medo de que eles acabassem por conseguir fazer isto, procuravam acalmá-lo, colocando no túmulo aquilo que lhe parecia necessário ao morto. Normalmente oferendas, né? Havia o deus Demétrio, que morria e ressuscitava anualmente, sendo assim um hóspede anual do inferno. Sempre que voltava de uma visita ao inferno, ensinava algum novo segredo sobre a imortalidade e regras de vida, assim como fórmulas mágicas que asseguravam feliz estada no outro mundo, né? Então os gregos diziam que eles estavam sempre aprendendo algo sobre a imortalidade, como se tornar imortal ou como viver bem no outro mundo. E como eles aprendiam isso? Como você adquiriu esse conhecimento que escreveu aquelas Ilíadas, né? Aquelas lendas gregas, né? Então eles aprendiam, né, com esse deus Demétrio, que ia no inferno, vivia depois entre os homens. Um tempo no inferno, um tempo entre os homens. Número 4, para os budistas. Uma seita budista realiza casamento entre bonecas e pessoas que morreram solteiras. Na cerimônia, o morto encarna em uma das pessoas participantes da cerimônia e diz alegrar-se e consolado pela sua companheira. Este é mais um ensino errado sobre o estado intermediário para que o homem não esteja atento à realidade. Então, nesse caso, ele falava, olha,
o homem só não pode morrer solteiro, porque aí ele vai sofrer na outra vida. Então eles faziam um casamento para acabar com a tristeza do homem. Número 5. Para a Igreja Católica Romana, existe um pré-inferno, onde a alma paga alguns pecados até poder entrar no paraíso. Eles o chamam de purgatório, né? É mais ou menos como as etapas do inferno, né, que os gregos acreditavam, sendo que os católicos deram esse nome, né? O local onde a alma entra, praticamente todos os homens passam por lá, tá bom? Mesmo aqueles que no conceito católico se arrependeu, e eles faziam isso por quê? Porque as pessoas tinham então que dar uma oferta para a alma do parente dele sair daquele local. Segundo a descrição católica, eles diziam: quando a tua oferta chegar no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Número 6. Para os saduceus, diziam que não havia ressurreição, nem anjo, nem espírito. Logo, para os saduceus, a morte é o fim da existência do ser. Os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco como escritura inspirada e diziam que não havia neste nenhuma base para a ressurreição. Mas, na verdade, nós sabemos que havia, pois o autor da carta aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar seu filho Isaque dos mortos. Então, os saduceus eram uma seita judaica, né? E não acreditava, então, na ressurreição. Número 7, os sabatistas e russelitas acreditam que o inferno não existe hoje e também não acreditam no seio de Abraão. Acreditam que todas as almas estão dormindo. Também não acreditam no inferno como sendo eterno, né? Tem adventistas do sétimo dia fazendo sucesso aí nas Assembleias de Deus e em outras igrejas. Número 8, para os espíritas, acreditam que o homem fica em constantes reencarnações até sair desse estado de sofrimento, né? Então, para os espíritas, todo homem será salvo. Ele só precisa encontrar o caminho do aperfeiçoamento, né? Então, por exemplo, quem não acredita em reencarnação, na crença dos espíritas, ele vai continuar sofrendo eternamente, voltando a esse mundo para pagar coisas, né? Até que um dia ele acredite, né? Isso está errado, porque a Bíblia diz claramente que após a morte segue-se um juízo. Então já não tem mais o que o homem retornar a este mundo. Número 8, para os israelitas. Os rabinos acreditavam que o inferno ficava no interior da terra. Isso provavelmente deriva do significado do termo hebraico terron, que normalmente é traduzido por abismo, mas que também pode ser traduzido por interior da terra. Esse pensamento também aparecia em obras apócrifas, tais como Enoque, né, e no livro dos Jubileus. Né? No geral, os rabinos, os judeus, eles acreditavam, como nós acreditamos, que o homem morre e ressuscita para comparecer diante de Deus em um juízo. Número 10. Para os indianos. Os indianos costumavam queimar a viúva viva. Para eles, o morto tinha direito de levar a nova vida o que lhe pertencia nesse mundo. Na crença deles, a mulher pertencia ao homem, né? Eles acreditavam que as almas voltavam a este mundo várias vezes até alcançar a perfeição. O período entre uma vida e outra, ou seja, um estado intermediário, é chamado de samsara, que significa divagação. Então, na religião indiana, que é muito antiga, já havia o conceito de espiritismo, de um espírito voltar a esse mundo. Número 11, para os islamitas. O islamismo ensina que um dia o anjo Israfil ressuscitará os homens e os conduzirá ao juízo, tendo as suas obras pesadas numa balança. Depois de julgadas as almas, cruzariam uma ponte estreita, as condenadas caem no inferno. Esses são os islâmicos, muçulmanos. Número 12, para o zoroastrismo. A crença islâmica se parece um pouco com a crença de Zoroastro. Veja,
O zoroastrismo acreditava no Shimvat, que significa separador ou juízo. Logo, a ponte Shimvat é a ponte do separador, ou ponte do juízo. O que é essa ponte que eles acreditavam? Eles ensinavam que a alma, 3 dias após deixar o corpo, para refletir sobre seus atos aqui na Terra. Né? Então ela tinha 3 dias, ficava refletindo sobre tudo que ela fez aqui na Terra. Tudo que pensou, falou e fez são pesados na balança. Se o resultado fosse positivo, era levada por uma formosa donzela para o céu, através da ponte. Porém, se o resultado fosse negativo, era levado por uma velha e feia megera, que conduzia a alma trêmula pela ponte Shimvat, que se vai estreitando até a alma cair no inferno. Então, na crença deles, se a alma agiu de maneira correta, virar uma donzela, ela vai começar a caminhar na ponte e de repente começa a subir. Ou então continua caminhando na ponte que vai se estreitando até cair no inferno. Existem outras crenças também. Por exemplo, aqui entre os Incas, né, um povo que vivia aqui na América do Sul antes dos espanhóis chegar, eles acreditavam em um local de sofrimento que todas as almas iam quando morriam. Né? E esse local de sofrimento ficava uma serpente que prendia a alma lá. Né? E só havia um animal que brigava com a serpente para soltar a alma, era o puma. Então eles tinham um local, até hoje de alguma maneira tem uma reverência a esse local lá em Cusco, na capital do Império Inca, que é uma fonte onde tem um buraco, que eles dizem que o puma desce naquele local, briga com a serpente, toma a alma da serpente, entrega para o Condor e o Condor leva a alma para o paraíso. Então, por exemplo, quando morre um parente, um amigo, né, de um Inca, e até hoje muitos acreditam nisso, eles ficam esperando até eles verem um Condor passar. Enquanto o Condor não passa, a alma do amigo deles está lá sofrendo nas mãos da serpente. Até que passa um Condor voando, e eles então entendem que o puma tomou a alma das garras da serpente, entregou para o puma, entregou para o Condor. Então eles dizem, nosso amigo escapou, ou nosso parente escapou. Então existe uma série de lendas, né, porque tratando de morte, né, o homem não tem como saber o que vem depois. A Bíblia, nós confiamos na Bíblia Sagrada, que ela descreve a verdade. Né? Depois da morte, segue-se o juízo. Né? Então, os homens vão ser determinados ou para um local de sofrimento, junto com o rico, ou para um local de paz, junto com Abraão.